Imagina que uma pequena empresa tem R$100 mil de patrimônio líquido, e uma empresa maior decide apostar nessa empresa menor. Prevendo que em breve ela vai dar bastante lucro, a empresa maior toma a decisão de comprar a menor por R$150 mil. A diferença, no valor de R$50 mil, se chama ágio. Desde 1999, a lei brasileira permite que a empresa maior, responsável pela aquisição, desconte o valor do ágio das suas bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido. Esse instrumento se chama amortização fiscal de ágio. Até aí, tudo legal. O problema é que às vezes as corporações criam operações artificiais, com o objetivo único de fazer a amortização e economizar no pagamento de impostos. Uma das situações mais comuns é a utilização das chamadas empresas veículo, quando multinacionais sediadas no exterior criam CNPJs fantasma no Brasil para fazer a aquisição de companhias nacionais e cobrar a amortização de ágio em cima da operação. As malandragens acabam custando caro aos cofres públicos, por isso a Receita Federal costuma ficar de olho nesse tipo de operação. De 2005 até 2010, a Ambev utilizou a amortização de ágio para poupar quase R$3 bilhões em impostos referentes a apenas uma operação. Com um detalhe, as amortizações foram cobradas em cima de operações de compra e venda realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico com capital vindo do exterior. Os valores são questionados pela Receita até hoje. O mês é janeiro e o ano 2004. A Ambev, que naquela época já era dona de marcas como Brahma, Skol, Antártica e Quilmes, se prepara para uma fusão com o grupo belga Interbrew, dono das marcas Stella Artois, Labatt e Beck's. A Ambev era a quinta maior cervejaria do mundo em volume de produção, dominava 64% do mercado brasileiro e 4,2% do mercado global. A Interbrew era a segunda maior. Naquele ano, ela tinha vendido 8 bilhões de litros de cerveja. Assim como os donos da Ambev, as famílias controladoras da Interbrew estavam e estão entre as mais ricas da Europa. Só para você ter uma ideia, em 2017 elas valiam juntas cerca de 68 bilhões de euros. Dava para comprar a Petrobras e com um troco de 13 bilhões, dava para reformar o Maracanã para a Copa do Mundo umas 40 vezes. O acordo de fusão entre Ambev e Interbrew começou a ser desenhado em janeiro de 2004 e se dividia em duas partes. A primeira previa que as ações da Ambev controladas pelo trio Lehman, Sicupira e Teles, os fundadores da companhia, passariam a pertencer à Interbrew. Todas essas ações seriam concentradas em uma subsidiária brasileira criada especialmente para isso, chamada Ambev Holding Brasil. Guarda esse nome porque ele vai ser muito importante daqui para frente. Em troca, o trio de controladores brasileiros receberia cerca de metade das ações da Ambev, a empresa resultante da fusão com os belgas. A segunda parte do trato previa que a Ambev compraria a cervejaria canadense Labatt, avaliada em 14 bilhões de reais. A Ambev não tinha dinheiro em caixa para fazer a aquisição, então ela pagaria pela Labatt emitindo ações para a empresa holandesa IBV. Na árvore da Interbrew, era a IBV quem controlava diretamente a Labatt. Portanto, Ambev, Labatt e IBV pertenciam ao mesmo grupo econômico. As ações que a Ambev emitiu para a IBV valiam 7 bilhões de reais a menos do que o valor de patrimônio da Labatt. Por esse motivo, dá para considerar que elas foram recebidas pela IBV com ágio. Esse é um ponto que merece bastante atenção. As operações que vamos narrar a seguir são bem complexas, mas são elas que permitiram que a Ambev tenha poupado tanta grana com tão pouco esforço. Logo depois da incorporação da Labatt, a Comissão de Valores Mobiliários entra na jogada. A CVM, como é chamada, tem a missão de regular o mercado financeiro no Brasil. Em março de 2005, a comissão exigiu que a Ambev realizasse uma oferta pública de ações, a OPA. O objetivo da OPA é dar aos acionistas minoritários o direito de vender suas ações por pelo menos 80% do valor pago pela Ambev S.A. na incorporação da Ambev. A própria Ambev S.A. se encarrega de realizar a OPA, que ocorre no dia 29 de março de 2005. Aí a Ambev Holding Brasil, aquela que tinha sido utilizada para centralizar os investimentos da Ambev no Brasil, arremata boa parte das ações dos minoritários, 6% mais exatamente, por um valor bem acima do que elas valiam. As ações tinham um valor nominal de 480 milhões de reais, mas foram arrematadas por 1 bilhão e 900 milhões. Isso logo depois de a IBV fazer uma injeção de capital na Ambev Holding Brasil, responsável pela compra. Foi o dinheiro dessa injeção que permitiu que a Ambev Holding Brasil comprasse as ações da Ambev na OPA
E foi essa operação que gerou o primeiro ágio, no valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí, em maio daquele ano, a Ambev Holding Brasil decidiu fazer um novo aumento de capital, emitindo mais ações. Adivinha quem comprou essas ações? Isso mesmo, a IBV. E como é que foi que ela pagou por essas ações? Com todas as ações da Ambev que detinha, aquelas que ela tinha recebido quando cedeu o controle da Labatt, lembra? Só que essas ações tinham sido adquiridas pela IBV lá em 2004 por bem mais do que valiam. A Labatt, que foi comprada pela Ambev, valia 7 bilhões a mais do que as ações da Ambev usadas como pagamento para a IBV. Então, essa diferença permitiu que a Ambev Holding Brasil registrasse o segundo ágio, no valor de 7 bilhões e 100 milhões de reais. E o pulo do gato ocorre logo em seguida. Em 28 de julho de 2005, a Ambev incorpora a sua controladora, a InBev Holding Brasil, que tinha sido criada apenas 116 dias antes, justamente em meio ao processo de fusão entre Ambev e Interbrew. E quando incorpora a InBev Holding Brasil, a Ambev incorpora na sua contabilidade também os dois ágios, no valor total de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Aí ela desconta esses ágios a partir da declaração de imposto de renda de 2006, que é referente ao ano anterior, e vai fazendo descontos sucessivos na casa das centenas de milhões de reais até o ano de 2010. Ou seja, os papéis foram para lá, vieram para cá, voltaram para a Ambev e depois ela cobrou o ágio sobre as ações dela própria. Então vamos fazer as contas. Pela lei brasileira, a empresa deveria ter arcado com 25% de imposto de renda de pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre lucro líquido. Isso quer dizer que a Ambev economizou 34% do que seria tributado nesse valor de 8 bilhões e meio. Nada menos que 2 bilhões e 800 milhões de reais em valores da época, ou 6 bilhões e 420 milhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Em 2010, a Receita autuou a empresa, argumentando que essas operações, que por sinal são extremamente complexas e difíceis de entender, foram artificialmente montadas e tinham apenas a economia tributária como objetivo. A Receita argumenta também que a Ambev Holding Brasil teria sido utilizada como empresa veículo, criada apenas para permitir que uma aquisição realizada com dinheiro vindo do exterior pudesse sofrer a amortização tributária. Afinal de contas, a grana veio da IBV, que é uma empresa holandesa e não poderia ter cobrado ágio em território brasileiro. Alguns documentos publicados pela própria Ambev na CVM dão força a essa teoria. No seu formulário de referência de 2016, a cervejaria afirma ter remetido 2 dos 2,8 bilhões amortizados à sua controladora InBev, sediada na Bélgica. Ou seja, a maior parte da quantia bilionária economizada no Brasil nem sequer ficou dentro do território nacional, foi remetida ao exterior. A Ambev recorreu ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O tribunal ligado ao Ministério da Economia arbitra disputas fiscais desse tipo. Entre outros argumentos, a cervejaria alega que as operações tinham o propósito de reorganizar as empresas do grupo de acordo com o planejamento interno, e não nega que um dos objetivos era, sim, a economia tributária, mas diz que isso não seria um problema, já que, na sua visão, a amortização de ágio é um benefício previsto em lei justamente com o propósito de incentivar fusões e aquisições desse tipo. A companhia perdeu em todas as instâncias do CARF e levou o caso para a Justiça Comum, onde ele aguarda a decisão de primeira instância na 4ª Vara Civil Federal de São Paulo. No seu formulário de referência mais recente, a Ambev classificou a chance de perda como possível e estimou o valor da causa em 6,5 bilhões. No caso de perda do processo, a Ambev diz que a Ambev arcará com 70% dos valores cobrados. De todo o dinheiro de impostos economizados, esse é o percentual que ficou com a empresa belga.